Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar sobre sistemas de detecção com combate por gás. Normalmente a gente fala sobre detecção, ele está separado de combate. Porém, temos algumas áreas em que se você colocar um chuveirinho, um SPK, ele não vai servir para você estar utilizando no combate. Por exemplo, áreas de CPDs. Numa área de CPD, eu estou querendo proteger não só o ambiente, como faz com chuveirinhos, que a água vai cair, mas sim proteger também os equipamentos. No caso de um CPD, eu tenho lá muitos computadores, muitas áreas que eu não posso entrar com combate e eu não posso deixar ter esse princípio de incêndio. Então eu tenho que ter um sistema de detecção e combate bem mais eficiente, tá? Eu não vou entrar muito sobre a particularidade dos tipos de gás que são utilizados, nem na infraestrutura feita para a parte de gás. Vamos falar sobre a detecção. Como é uma detecção, né? A gente já ouviu falar sobre sistemas de detecção convencional, analógica endereçável. E vimos que o sistema analógico endereçável, eles têm as suas particularidades de ser mais preciso e de te indicar para um local exato, né? Muito mais rápido. Só que na parte de gás, uma coisa que normalmente as pessoas perguntam quando vão montar um sistema de combate é se eu já tenho a minha central dentro do meu ambiente, eu tenho a minha central de alarme, se eu posso colocar simplesmente lá e instalar a parte de combate por gás nessa central. Bom, como os gás, qualquer um do tipo de gás que você escolha para estar colocando, seja ele os mais famosos, né? Vou falar por nomes mais famosos, né? Que é o Inergen, o FM200, o Novec, qualquer tipo de gás, ou mesmo o CO2, que eles são utilizados também, o CO2 ainda é utilizado, e o CO2 só não é utilizado para áreas de CPDs, porque para utilizar o CO2, o tipo de combate dele, ele elimina o oxigênio do ambiente. Então eu não posso ter circulação de pessoas lá dentro. Então o CO2 ele é mais utilizado em cabines ou alguma coisa de plataformas embarcadas, navios, áreas onde eu não tenho pessoas circulando, então eu posso ter o combate ali diferenciado. Tá? O gás utilizado antigamente era o halon e ele hoje em dia já é proibido. Então veio outros gases que vieram para substituí-lo. Mas voltando a falar sobre a parte de detecção, eu vou falar sobre ter uma central. Como esse tipo de gás, ele normalmente o gás, ele é caro, ele é muito caro, ele é para proteger áreas bem sensíveis, onde eu tenho equipamentos, onde uma área bem específica, eu não utilizo a mesma central de alarme. Eu tenho que ter uma central independente ligada, mesmo que eu tenha um sistema, eu vou ter uma central independente, que já vai ser uma central de detecção específica para isso, né? Ela vai estar trabalhando aqui, eu vou começar mostrando como é que você faz um projeto, imaginando que seja um CPD, que é a área que normalmente você vai estar deparando e tendo que colocar o gás. Normalmente eu coloco dentro de uma área de CPD, eu tenho aqui dois desenhos, né? Eu estou mostrando aqui o CPD para a área interna, eu tenho aqui a minha central. As centrais, elas normalmente são colocadas dentro da área do CPD, que é a área fechada, normalmente é uma área de equipamentos, como é uma área de equipamentos, uma área muito restrita, ela já vive fechada, trancada por um controle de acesso, tudo, então eu coloco a minha central dentro dela. Isso normalmente. Algumas centrais às vezes são colocadas do lado de fora, com proteções para que a pessoa não consiga disparar esse gás acidentalmente. Mas voltando aqui ao como nós colocamos esse tipo de central, né? Ela é utilizada, eu tenho dentro desse CPD, eu utilizo os detectores de uma maneira dividindo, né, essa área pelo mesmo quadrante, que eu coloco num detetor com um detetor de fumaça normal, que normalmente eu coloco ali, eu posso fazer o mesmo projeto e colocar ali. Só que como a parte de combate é uma área que eu tenho que usar a detecção e eu não posso ter alarme falso, porque vamos imaginar que eu tenho um disparo, alguém passou uma poeira dentro, fez uma limpeza dentro da minha área de CPD e o meu detetor ele dispara, ele já atua e automaticamente descarregue toda a parte do gás, eu vou estar perdendo ali bastante dinheiro, bastante investimento nesse projeto, ele vai acabar indo. Então aqui na parte de gás, os detectores eles sempre são feitos em laço cruzado. Uma coisa que eu não acabei não comentando é que nesse tipo de sistema eu não utilizo detetor inteligente. Eu normalmente não utilizo detetor inteligente nem central inteligente. Porque a central inteligente, a central endereçável analógica,
ela vai passar por muitos processos. Ela vai conversar com o detetor, pedir status, localização, e eu não preciso disso, né? Nesse caso aqui eu já tenho, são áreas pequenas, um dimensionamento pequeno, um combate direto naquela área restrita. Então eu utilizo os linhas de detetores convencionais. As centrais normalmente têm 2 laços convencionais e as entradas para você poder entrar com outros equipamentos. Por ser uma área de CPD e áreas que a gente está protegendo equipamentos, também é normal utilizar detetor por aspiração. São detetores ativos, detetor de fumaça ativo. Porém, como eles são muito sensíveis, e eu falo em outro vídeo como é o funcionamento de um detetor por aspiração, como eles são muito sensíveis, eles atuam muito rápido, normalmente eu utilizo eles fora do laço cruzado, para eles avisarem a uma central e eu poder chegar antes de ter esse princípio de incêndio. Tá? Como é que eu faço o meu famoso laço cruzado? As pessoas às vezes perguntam, o que é um laço cruzado? É um laço de detecção convencional, no caso aqui eu desenhei, coloquei uma areazinha de CPD, coloco 4 detectores. Por que ele é cruzado? Porque cada detetor vai pegar um quadrante. Eu faço um quadrante aqui, e aqui, se verificarmos, aqui poderíamos ter 2 detectores numa área dessa, só que eu divido essa área em 2 para eu ter um alarme e uma confirmação dentro da mesma área. Por isso que ele acaba sendo cruzado. Então eu vou ter aqui, coloquei em azul, vamos pegar um laço 1 e eu faço um laço 2 em preto. Coloco eles cruzados, porque se eu tenho um princípio nessa área de cima, eu vou ter a atuação de um dos dois e eu vou ter que ter a confirmação de um segundo laço para entrar no meu processo de disparo, né? Então, eu tenho a concepção básica que se tem de um sistema de detecção por combate por gás. Eu vou ter a minha central, que normalmente eu coloco ela, como eu falei, do lado de dentro, uma área restrita. Do lado interno, eu coloco um botão, né, que eu vou ter, no caso aqui voltamos, eu tenho uma central de combate, chave de bloqueio interno, chave de bloqueio externo, acionador de disparo imediato. A chave de bloqueio externa é aquela chave onde eu vou colocar para com que se ocorra um disparo, seja ele acidental, a pessoa chega, o operador chega em frente à central, verifica que aquilo não é um princípio de incêndio, ele tem como ir lá e bloquear, para com que não ocorra o disparo e se perca esse gás. Então essa chave normalmente é colocada do lado de dentro e do lado de fora. Então eu coloco 2, uma interna e uma externa. Tá? Eu vou também ter que ter uma chave de para acionamento para disparo imediato, essa daqui do lado externo. A pessoa chegou na sala, percebeu que está tendo princípio de incêndio, ele não precisa esperar a central atuar sozinho. Ele vai lá por fora, coloca com uma chave, atua e ele já vai ter o disparo. Tá? Os sinalizadores externos, que é o que? Aí você tem algumas centrais que utilizam 1, 2 sirenes, você pode colocar 3, e tem algumas que já sirene é uma sirene só e ela já muda de cor. Então eu estaria no meu status de ele estando verde, ele está funcionando, ele está ligado, não tenho nada, um azul bloqueado e um vermelho em alarme, por exemplo. Né? Ele pode estar sinalizando isso e isso vai estar do lado de fora, para com que a pessoa perceba o que está acontecendo. Você vai fazer uma manutenção dentro do seu CPD, você vai lá e bloqueia o seu sistema de gás. E aí você faz a sua manutenção. Tá? Eu mostrei aqui mais ou menos como a gente tem a localização dos detectores numa vista em corte. Né? Não sou muito bom de desenho, esse desenho não está muito legal, mas é só para dar uma visualização mais ou menos. Você vai ter os seus cilindros, eu vou ter os meus cilindros, eu vou ter a minha tubulação. Em caso eu tenha, nessas áreas de CPD é normal a gente ter o teto, eu vou ter um entreforro, um piso e eu vou ter um entrepiso. Normalmente se tem, eu passo todo o meu cabeamento por baixo dos meus racks, eu tenho os meus racks com os meus computadores, eu passo todo o meu cabeamento por aqui. E as pessoas perguntam, eu tenho que proteger ali embaixo também? Também, né? Porque todo o meu cabeamento que vem para os meus racks, eles vão estar vindo por baixo. Então eu tenho áreas de risco aqui, de incêndio, eu tenho energia passando aqui embaixo, eu vou ter que monitorar. Também faço os meus laços cruzados embaixo de detecção. E também tenho um bico para a gente, né? Em caso de disparo, o gás vai ser solto em toda essa área aqui. Na área externa, na área do entrepiso, a área do ambiente e o entreforro. Também vou fazer a mesma coisa aqui, caso eu tenha aqui iluminação. Como eu tenho iluminação, eu tenho agentes aqui também que podem iniciar um princípio de incêndio.
Vou ter a minha central do lado interno, imaginando que isso aqui é a minha porta, do lado externo a sinalização, e as minhas chavinhas daqui, meu controle externo, tá? Uma coisa que às vezes, normalmente a pessoa tem dúvida, eu tenho um disparo de gás desse daqui, a pessoa pode ficar dentro do ambiente? Somente CO2 que não, né? O CO2 ele também não é muito utilizado em CPDs, porque as pessoas sempre estão entrando no CPD, então eu não utilizo o CO2. Eu posso utilizar o FM200, que é uma marca, né, mas é o que é mais comum de ser utilizado, o Inergen, o Novec, qualquer o agente que eu vou usar, normalmente você pode estar dentro dele, que ele não retira o oxigênio total do ambiente. Você consegue respirar tudo. Só que se indica que quando ocorrer algum disparo, você não esteja dentro. Então, por isso que você tem a chave de disparo externa fora. E se você vai perceber, você vai sair da sala e dispara. A porta tem que estar fechada para que o gás consiga fazer o seu princípio de apagar o fogo. E isso tem que ser rápido. E o projeto também tem que ser bem pensado, porque a pressão, diversos tipos, cada gás tem o seu tipo de pressão diferente, né? Então tem a sua estrutura, então tem que planejar bem isso daqui para que eu possa, num caso de disparo, eu apagar o incêndio aqui antes dele começar a atuar e perder os meus equipamentos. E eu vou estar, só que como ele é um gás que ele pega muito no princípio, ele vai apagar antes de você ter fogo, né? Então assim, você vai ter chama, você vai estar tendo um princípio de incêndio, ele já entra e já apaga aquele princípio de chama muito rápido. Depois que propagou, ele já não vai, eles já não vão ter mais o mesmo efeito, né? Até porque você já perdeu o que você estava querendo proteger. Como é que isso funciona, né? Para a gente ter ideia de como é que isso é colocado. Por que não posso também ter uma central já colocada no ambiente e eu colocar simplesmente o meu sistema de gás ali e ligados a essa central? Bom, eu tive uma experiência em uma indústria, uma empresa de telecomunicações. Ela tem um ambiente muito grande, né? Uma área muito grande e várias áreas, uma área de CPD, outra área que tinham suas antenas, seus equipamentos, e eles tinham gás nessas áreas. E colocaram simplesmente dentro da central, a empresa que acabou fazendo o serviço lá, colocou dentro de uma central. Eu tenho uma central já do prédio, uma central analógica, endereçável, e eles colocaram módulos para fazer esses disparos. O que ocorre? Eu tenho isso fora, numa área muito grande. No caso deles, o que aconteceu? Houve um problema em uma das áreas e a central ela teve um problema e ela mandou atuar todas as saídas dela de incêndio, o que normalmente é ligado às sirenes. Então atuou as sirenes e disparou todas as salas que tinham gás, se perdeu, sendo que não tinha nenhum tipo de princípio dentro da sala, isso foi um problema externo junto da central. Quando você coloca o que é o certo, né, que a norma indica que você tem uma central específica para combate. Apesar dela fazer a detecção, ela vai ter as suas saídas, né? Então eu vou ter ali saída para atuar a sirene externa, eu vou ter saída para mandar um sinal para a central do prédio que eu estou tendo esse alarme, e ela vai ter a saída para os indicadores sonoros aqui, os tipos de indicação, né? Se tiver mais de um LED, ele vai ter as indicações para saídas diferentes dos LEDs, a parte da temporização, a parte de bloqueio já dentro da central e o comando da válvula solenoide para fazer essa atuação, né? E isso vai ficar dentro de uma área. Então o que acontece? Por ser uma área fechada, quando eu for fazer qualquer tipo de intervenção dentro dessa área, eu vou lá e bloqueio. E é uma área pequena, né? São áreas pequenas. Então, por isso que a central, essas centrais de sistema de combate, elas são convencionais, os detetores são convencionais, tá? Eles trabalham em linhas convencionais para ser simples e objetivo. Tem princípio de fumaça, ele vai atuar. Tendo um segundo princípio, ele já parte para atuação. A atuação, normalmente, ela é temporizada. Eu não bati e já alarmo. Eu tenho um primeiro alarme, já dou esse alarme na minha central, na central do edifício, do prédio, da fábrica, de qualquer ambiente que seja, onde eu tenho uma central de alarme que monitore todo o sistema, eu dou um primeiro alarme para eu chamar a minha brigada, no segundo alarme ele vai atuar. Ele vai estar atuando e disparando esse gás. Aí a pessoa que vai atuar, se percebeu que foi um alarme falso, vai lá e bloqueia. Porque às vezes alguém fez alguma manutenção, alguma coisa que ocorreu e gerou uma poeira, e a poeira gerou disparo falso nesses detectores. Então eu vou lá e bloqueio. Quando eu tenho detetor por aspiração,
Eu não costumo colocar ele ligado para ele fazer esse laço cruzado também, porque ele é muito sensível e ele é programável. Eu posso escolher em que ponto ele vai estar alarmando. Então eu escolho ele num ponto mais sensível. Para quê? Para um primeiro ponto eu já chamar a minha brigada, para eu ter a minha atuação, antes de vir esse princípio do laço cruzado. Porque se eu já tenho alguma atuação aqui, eu já vou estar intervindo. Tá? Então eu tenho, como eu falei, a minha central, o meu bloqueador lá do meu módulo de bloqueio lá fora, também chaveado, lá externo também, a minha indicação visual do lado de fora, coloco-se às vezes do lado de dentro também, né, se é uma área, às vezes é um CPD, que ele é uma área mais ampla, né, mais maior, assim, às vezes você não tem CPDs tão pequenos, assim, às vezes tem CPDs um pouco maiores, e para que a pessoa que está do lado de dentro perceba que está entrando em alguma atuação, ele possa sair do local, fechar a porta e não ficar lá dentro, tá? Não que vá ter algum problema, mas com o disparo do gás você pode ter placas. Às vezes, normalmente as plaquinhas elas são aquele soluço removível, ele pode sair ali, a pessoa pode ou mesmo se assustar ou então ter algum problema ali dentro. Tá? Então, esse tipo de sistema de detecção por combate a incêndio, como eu falei, essas centrais são convencionais, interligadas a uma central que vai fazer todo o seu ambiente. E aí eu vou escolher o agente que eu vou estar utilizando para colocar, para fazer o meu sistema. Ele tem que ser bem calculado nisso, ele tem que ser bem dimensionado para a pressão, para que não ocorra nenhum problema com os próprios equipamentos ou com pessoas que estejam lá dentro. As minhas bitolas, a parte dos bicos, onde vai estar saindo ali, ele também tem que ser bem calculado. Tenho que ter os meus detectores. Quando eu tenho em prédios ou edifícios esse tipo de sistema, a gente tem que lembrar também que eu vou ter que ter, no caso de prédio, eu vou ter que ter detectores da central geral lá dentro também. Normalmente, num CPD onde eu tenho 4 detetores, eu vou ter um detetor só dessa central atuando aqui. Tá? Mesmo que eu tenha os detectores, essa central interligada a essa daqui, normalmente o bombeiro te pede nesse projeto que você já tenha o sistema de detecção, porque esse projeto aqui normalmente ele não vem, ele vem depois de você ter o seu AVCB. Você entra com o seu projeto, você vai entrar com o projeto lá no Corpo de Bombeiros, você vai entrar com todo o seu projeto, a sua área já está protegida, essa sala onde será o CPD, ela já está protegida dentro desse sistema. Eu venho por cima, instalo um outro sistema. Algumas pessoas têm o costume, às vezes, no projeto de ir lá e retirar esse detector e deixar somente essa parte da detecção aqui dentro. Não aconselho a fazer isso. É melhor você deixar, se você já tem uma detecção lá no local, você vai colocar esses detectores externos dentro dessa área de CPD, só tomando cuidado, porque você vai ter a sua manutenção no sistema convencional e às vezes a pessoa vai fazer teste, ele vai fazer teste e pode se confundir e atuar os detectores da parte de combate sem ter feito o bloqueio. Então isso é sempre importante. Qualquer manutenção que seja feita dentro do CPD, ela tem que ser colocada, a chave em bloqueio. Saiu de lá, ela vai desligar esse bloqueio e deixar atuando. O bloqueio, a chave de bloqueio, toda vez que ela é acionada, ela tem que sinalizar na central e ela tem que se sinalizar na sua central também, tá? Então a sua central tem que estar interligada para disparo atuado, alarme e bloqueio, para que você consiga visualizar na sua central que ela vai estar num ambiente com um monitoramento 24 horas, diferente do seu CPD, diferente da central do seu CPD que vai estar numa área fechada, ela vai estar numa área onde é 24 horas, então eu tenho que ter esses tipos de sinalização. Se eu bloqueei, eu tenho que sinalizar para atuar isso daí. Tá. Bom, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre esse tipo de sistema. Não falei muito sobre a parte da estrutura como eu disse, do tipo de gás ou da estrutura da tubulação, essas coisas, porque cada gás tem a pressão diferente, cada gás tem o seu projeto e ele tem que ser feito para o seu projeto. Eu não posso fazer um para FM200 e depois tentar reabastecer ele com outro gás, ou Novec, ou outra coisa que é diferente. Então tem que fazer sempre um projeto desse jeito. Tem que ser bem feito, bem calculado, bem dimensionado e ele tem que estar as centrais, lembrando sempre que elas têm que estar interligadas, tá ok? Qualquer dúvida que tenha ficado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas dúvidas, sugestões, que
que eu gravo, se for muito longo, eu gravo um vídeo aqui para explicar, tá ok? Muito obrigado.